Em 2024, o Brasil registrou quase 500 mil de afastamentos do trabalho por transtornos mentais. A pesquisa é do Ministério da Previdência e faz um recorte de 10 anos, entre 2014 e 2024. Essa pesquisa indica que só no ano passado houve um aumento de 68% no número de pedidos. A ansiedade e a depressão estão entre as principais causas. E, segundo especialista, trata-se do reflexo da situação do mercado de trabalho e também da pandemia. Os números indicam uma crise de saúde mental no Brasil. No Maranhão, foram quase 4.000 afastamentos. A situação motivou a atualização da norma regulamentadora número 1, que apresenta as diretrizes de saúde no ambiente de trabalho. Nesse período, as mulheres foram as que mais precisaram se afastar das atividades laborais. E não é difícil identificar o porquê. O Toda Mulher está no ar. A convidada do programa de hoje é a psicóloga Estela Ranija. Ela é especialista em psicoterapia, em intervenção em crise e prevenção do suicídio. Seja muito bem-vinda, Estela, Obrigada. Ao programa Toda Mulher. Você viu aí essa pesquisa do Ministério da Previdência? Parece que veio à tona, não é? Aquilo que a gente conhece muito bem no dia a dia, que é essa sensação de medo, de angústia, né? Principalmente mulheres. Sim. Né? Veio à tona, de repente, todo mundo parou e pensou, nossa, a gente precisa fazer algo, e aí houve essa atualização dessa norma, né, que regulamenta o ambiente de trabalho. É um problema sério, não é, Estela? Sim, e a gente parando para analisar, é interessante a gente entender algo, que a mulher ela sempre foi vista como sexo frágil. Mas, na verdade, parando para perceber que agora que estão percebendo mais a fundo como essa mulher, na sociedade, ela não tem nada de frágil. Muito pelo contrário, são as demandas que são muito maiores do que, por exemplo, o seu parceiro. Desde a pandemia, a gente consegue perceber essa dificuldade, que já existia essa demanda muito grande para a mulher, mas com a pandemia, com o isolamento, cresceu muito mais. Tanto que, por exemplo, nos meus atendimentos online, eu percebia mulheres que diziam assim, nós estamos na mesma casa, nós temos 2 filhos, e quando nós 2 trabalhamos, e quando chega o nosso horário de trabalho, ele vai para o quarto, se tranca. E os meus filhos ficam comigo. Como é que eu faço? Quem que eu posso pedir ajuda nesse momento? E acredito, com essas demandas muito maiores, que vem crescendo, se não tiver realmente uma intervenção, que é uma intervenção para além da mulher procurar ajuda, mas uma intervenção da sociedade, perceber a dificuldade dessa mulher no trabalho, com todas as suas demandas, e dentro desse mercado que exige muito mulheres e homens, se não tiver essa intervenção, vai crescer muito mais. E eu falo assim, parece que descobriram agora, mas assim, que bom Sim. que saiu essa pesquisa, né, que juntou esses números e que, de certa forma, chocaram o país, não é? Porque a gente viu falar dessa pesquisa em vários meios de comunicação, né? As pessoas pararam para perceber, para notar, para ver ali, né, o resultado da pesquisa, que Sim. o número de afastamentos é muito grande. Aqui no Maranhão, cerca de quase 4.000, acho que é 3.990 e poucos números. E são pessoas que pediram para ficar afastado do trabalho, e aí vai para o INSS, gera, né, uma despesa, de certa forma, é um direito do trabalhador, porque elas não estavam conseguindo, né, lidar com aquele ambiente. Aí a mulher aparece como maioria, né, nesses casos, principalmente com o diagnóstico de ansiedade, que é o mal do século. Sim.
não é? E aí, de repente, a sociedade para a gente, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa, então vamos fazer rápido. Mas o que nos preocupa é que é algo que é muito mais amplo, porque é estrutural. Justamente. E aí a gente para e pensa, uma norma, uma mudança da norma, de fato, vai conseguir mudar essa realidade? Será que eu acho que tem que ser uma política pública muito mais ampla, né? Que acabe, por exemplo, com essa sobrecarga da mulher, que conscientize, né? Que está na hora da gente dividir mais para que o papel, principalmente do ambiente doméstico que fica com a mulher, né, seja também dividido com os parceiros e aquilo fique e a questão seja mais leve para todos. E a empresa também, ela consiga entender como é que aquela colaboradora, ela se divide. Não que não possa, por exemplo, já lutamos tanto por igualdade, né? Mas tem muitas demandas em que essa mulher ela é muito mais exigida, como, por exemplo, justamente essa questão da desigualdade no trabalho. Muitas mulheres, elas precisam constantemente fazer o dobro novamente do seu trabalho dentro desse ambiente laboral para poder se justificar, para poder ser validada. E entre outras demandas. Não pode errar, né? Justamente. Você vive sobre uma pressão contínua. O mercado ele está exigindo muito de todos os trabalhadores. Existe também uma insegurança, né, com relação ao emprego. O custo de vida está muito alto no país, eu acho que isso é geral no mundo inteiro. E as pessoas já vão trabalhar com aquela insegurança para quem não tem um emprego, né? Um concursado, por exemplo, que tem um emprego ali que não corre o risco de perder naquele, como é no mercado privado, não é, de trabalho. Mas você já sai de casa com tantos problemas, enfrentando diversas coisas que às vezes até no deslocamento para o seu trabalho, justamente, o trabalhador enfrenta problemas, né, transtornos. Aí tu chega nesse ambiente que às vezes não está preparado para te receber, né, que não tem a sensibilidade de observar, né, qual que é a situação, a condição, o estresse, o nível de estresse daquele teu colaborador. Isso é importante, essa sensibilidade. Sim. Por isso que quando a gente vendo uma visão empresarial, né, não é só ter as demandas e o trabalho, né, e os colaboradores, mas como que aquele profissional, de um modo geral, tanto as mulheres quanto os homens, como que a saúde daquele colaborador, daquele funcionário, ele está sendo cuidado ali dentro da instituição, porque tem muitas empresas que adoecem, né? Tanto que tem várias demandas aí de pessoas com burnout, por exemplo. E o burnout nem entrou nessa lista, não é? Justamente. Nem entrou. Eles colocaram ansiedade e depressão como se fossem os problemas maiores. Mas é um pontapé para o burnout, porque o burnout, ele é justamente esse esgotamento. Então, a depressão e a ansiedade, ela também está dentro do burnout, onde eu chego a um nível elevadíssimo de estresse devido às demandas ou entre outras situações que podem acontecer dentro daquela instituição. Porque o burnout, ele já é uma síndrome trabalhista. A ansiedade e a depressão são diversos fatores que você, ao longo do tempo, vai desencadeando, né? E aí, quando a gente vê, você trouxe assim o cenário da mulher que vai para o trabalho, da pessoa, do colaborador, né, que vai para o seu trabalho, trazendo para a pauta da mulher, a gente pensa na mulher que é solteira, na mulher que é casada, a mulher que tem filho, a mulher que tem filho, mas não tem um parceiro, ou uma mulher que tem todo mundo dentro de casa, mas não tem uma rede de apoio, ou a mulher que não tem ninguém e não tem essa rede de apoio. Existe até um dado sobre isso, eu acho que quase 50% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Justamente. E a maioria solteiras, mães solteiras. Sustentados e administrados. Sustentados e administrados. E assim, não é uma família de 2 filhos, 3 filhos. Às vezes é a mãe, o pai, o tio também, que a mãe é aquela mulher. É arrimo de família que o pessoal chama, né? Ela sustenta sustentam lá os indivíduos da casa, né, que precisam. Então, existe essa obrigação ainda por cima dela manter aquele lá e voltar para casa, ainda ter tempo, né, ter que
se manter calma, equilibrada. Por conta da cobrança. Exatamente. Por conta da cobrança de que você é mãe, você é esposa, você é profissional, mas tirando um pouco... Ou filha, né? Porque isso, você ainda tem a obrigação do outras cuidar, demandas, né? As outras isso. demandas. Mas tirando um pouco do foco da mulher, mas vamos parar para analisar enquanto ser humano. Quando a gente dirige, por exemplo, um carro, por que a gente não pode usar o celular junto, né? Dirigindo. Você não consegue fazer as duas coisas em excelência, você vai estar o tempo todo ali dividindo a sua atenção. Além de arriscar Imagina a vida, né? quando a gente traz isso para a nossa realidade, quando a gente quer fazer várias coisas. Aí voltando para a questão da mulher, né? Aí a mulher cuida da casa, a mulher faz a comida, ela tem que sustentar os filhos, ela tem que ser uma boa mãe, e entre outras demandas. Então, tudo isso são juntando todas essas pressões e essas demandas, né? Pode ser o que mais desencadeia aí uma ansiedade ou até mesmo uma depressão, principalmente pelo pensamento que a maioria delas pensam, a culpa. Se não está acontecendo, é culpa minha. Isso vem de onde? Vem de uma construção social, uma construção cultural, onde a mulher ela tem um papel e ela precisa exercer aquele papel. Tem até uma visão romantizada, não sei se você concorda com a ideia de que a mulher é a única que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, o homem só se concentra em uma coisa ou outra, no máximo duas ali ele consegue resolver. E olhe lá, o homem é mais focado em resolver o problema de uma coisa de cada vez. E a mulher não, a mulher dá conta de tudo. Mas isso é uma visão que pode, né? É algo que adoece a mulher também. É porque você se vê obrigada a ter que resolver milhares de coisas para que dê tempo, né? De você resolver a outra, que é o principal, por exemplo, ali no ambiente de trabalho. É um esforço mental gigante. Sim. E não tem como isso não afetar nesse diagnóstico ali na frente, que pode ser ansiedade, pode ser a depressão, que resulta no afastamento de trabalho. Essa visão. É uma visão machista, é uma construção que eu acho que é um paradigma que precisa ser quebrado. Com certeza, essa ideia de que as mulheres, realmente, nós mulheres, a gente consegue fazer muitas coisas, né? A gente consegue, a gente porque consegue, a gente é treinada para isso, né? Justamente. Assim como os homens, a participação desse homem, dentre outros cenários, né, em participação com esta mulher, também pode ser desenvolvido. Não somos super-heroínas, né? Essa ideia de super-heroína, ela precisa ser quebrada. Até porque tem mulheres que nem querem ser, né? Exato, a gente quer ter um tempinho, né, para si mesmo. Acho que é uma coisa que precisa ser construída. Por isso que eu disse que algo que é uma história romantizada. Sim. A mulher dá conta de tudo, a mulher é guerreira, a mulher é isso. Eu acho que a gente precisa mudar essa cultura para que a gente, primeiramente, se respeite e respeite as outras pessoas que estão ao nosso redor. E quando isso vai para o ambiente do trabalho, é ainda mais grave, porque você falou ali na frente, anteriormente, sobre uma pressão, uma cobrança de que você tem que ser sempre melhor e que você não pode errar. E aí a mulher tem que lidar com outros problemas também. Assédio. Justamente. O assédio moral, o assédio de outras formas também, é algo que é um pontapé também para que ela desenvolva essa ansiedade que é tão dolorida, não é? Qual que é a diferença, por exemplo, da ansiedade para a depressão, nos casos? Tá. A ansiedade, ela geralmente começa a te trazendo alguns sintomas de pânico. Você começa a ter um ataque cardíaco, né? O coração fica muito acelerado, uma respiração muito ofegante, um pensamento de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento, alguma coisa ruim, um pessimismo. E muitos pensamentos, né? Produção de muitos pensamentos, como se tivesse acontecendo uma guerra e você está na sala da sua casa. É um cenário catastrófico. Sim. E isso começa a atingir camadas da minha vida. O que antes eu conseguia ir a uma padaria
eu já não vou mais porque eu fico com aquele receio, com aquele medo, com aquele pensamento de que vai acontecer alguma coisa nesse caminho. Ou então eu começo a sentir vergonha por conta das crises de ansiedade que eu sinto no meu trabalho e eu fico com vergonha porque o olhar daquelas pessoas me olhando, não sou acostumada a isso, então é tudo muito novo para mim. Então a ansiedade ela vai começando a ter camadas, camadas, e quanto mais eu permito, ou então vai ganhando dimensão, essa vai entrando mais nessas camadas. Já a depressão, existe também uma ideia da ansiedade, mas eu me isolo, eu já não tenho mais ânimo, eu não consigo mais me reconhecer, tudo aquilo que eu gostava de fazer, eu já não tenho tanto interesse. Como as pessoas falam, a pessoa começa a ver o mundo de uma forma preto e branco, não vê mais colorido. A pessoa não se reconhece mais. Aí, dependendo do nível também, lembra das camadas da ansiedade, na depressão, eu já não consigo mais levantar da cama, eu já não tenho mais interesse em me higienizar, a cuidar, pentear os meus cabelos, escovar os meus dentes, novamente ir para o local de trabalho, ver os meus amigos. E assim... E aí você ainda tem que lidar com o preconceito de que a questão da saúde mental ainda, por mais que o Brasil apareça com esse dado que o coloca numa situação de crise, não é? O preconceito ainda é muito grande. O próprio trabalhador, mesmo passando por tudo isso, tem uma dificuldade, né? Até o momento dele buscar a ajuda médica, ele passa por muita coisa. E aí, por conta desse preconceito, você tem medo de falar que está passando por isso. Primeiro, para você não perder o emprego. Segundo, porque você se sente, né, impotente. Tem medo de que as pessoas taxem, né, por mais que se fale de saúde mental, mas ainda existe um medo muito grande. Mas a gente tem formas de identificar isso, não é, Estela? Sim, com certeza. A gente vai, então, para um rápido intervalo e já a gente volta para entender um pouquinho como é que a gente pode evitar chegar nesse nível de que a gente precisa pedir o afastamento do trabalho. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com Toda Mulher. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a psicóloga Estela Ranija. Falamos sobre o número de afastamentos do trabalho por conta de transtornos mentais e o quanto as mulheres são as principais vítimas desse mal. E a gente estava falando sobre sinais. Tem como perceber, antes da gente chegar ao ponto de ter que pedir um afastamento, de que eu estou, por exemplo, começando a me tornar uma pessoa ansiosa, porque eu estou ali no trabalho, num ambiente de muita pressão, e aí dá uma paradinha, respirar, conversar com o chefe. O que a gente pode fazer para não chegar ao ponto de pedir licença no trabalho por conta da doença? Pronto. Todos nós conseguimos demonstrar com o nosso corpo, né? O que está acontecendo, o que está normal, o que não está normal, o que está sendo disfuncional. Eu acho que a gente pode ir por esse caminho, da disfuncionalidade. Se o que antes eu conseguia me estressar, mas ao longo do tempo eu conseguia resolver e eu não consigo sair desse local de estresse, aí já é um sinal. Eu percebo que eu estou trazendo muitas demandas, eu não consigo me desconectar do trabalho, né? Eu trago algumas demandas do trabalho para casa e isso começa a me afetar nas outras demandas da minha vida. É um sinal. Atividades que eu conseguia fazer anteriormente e que hoje está sendo muito difícil realizar essas atividades. É um outro sinal. O ideal é você se prevenir. Como que eu consigo me prevenir? A gente sempre vai levantar a bandeira da psicoterapia, né? Buscar um terapeuta, conversar com os seus superiores, explicar, olha, não estou bem, está acontecendo alguma situação comigo, ou então para os colegas, sinalizar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Para poder juntos criar uma estratégia de como eu possa prevenir um afastamento. E as situações
pessoais mesmo, que a gente sempre solicita fazer exames com os médicos, exames hormonais, de vitaminas, saber se está tudo certinho, se tem uma qualidade de sono, que isso é muito importante, extremamente importante, dormir bem. A insônia é um dos sinais Sim, de que o negócio não está bom, né? Com certeza, é um alerta. Eu estou com tanta dopamina que eu não consigo descansar. Ou seja, é tanto estresse que eu não consigo descansar. Por que que meu cérebro está desenvolvendo tanto estresse assim? É o ápice, né, do estresse, é você não conseguir dormir. E uma coisa leva a outra, Sim, né? Porque... com certeza. É tudo muito interligado. Outro fator também muito importante que a gente precisa cuidar é do nosso físico, né? Além das taxas hormonais, de vitamina, é você fazer atividade física. Não é, por exemplo, entrar numa academia, que às vezes não é a realidade de muitas pessoas, não é a realidade de muitas mulheres. Ir para uma academia e passar um bom tempo dentro dessa academia. Às vezes não é a realidade. É o perfil, né, da pessoa, também né? tem gente que não gosta. O que pode ser feito? 30 minutos de caminhada, todos os dias ou 3 vezes na semana já ajuda. Uma corridinha, ciclismo, algum esporte que você goste, né? Ou então, não quero sair de casa para isso. Tem algumas modalidades, né, que às vezes alguns Instagrams, alguns grupos que fazem dança, algumas outras estimulam ali você fazer uma atividade dentro da sua casa. Então, alimentação adequada, uma boa noite de sono, buscar ajuda de terapia, estar próximo de pessoas que você possa compartilhar. Não é a mesma coisa que um psicólogo, né? Que às vezes as pessoas querem ajuda ali de um amigo. Claro, uma ajuda de um amigo, de uma amiga é muito importante, mas um olhar especializado também é muito importante. Agora, você falou assim, do que a gente pode fazer. Eu, trabalhador, posso buscar esses meios para que eu não entre numa crise de depressão e ansiedade. Mas o que uma empresa pode fazer? Porque essa crise de saúde fez com que se atualizasse uma norma que trata da saúde no ambiente do trabalho. Então, o que a empresa pode fazer? Porque é aquilo que a gente estava conversando. O trabalhador, às vezes, tem medo de procurar um empregador, né, e dizer, olha, minha situação é essa. Por preconceito, porque não entende, porque tem medo de perder o emprego, porque acha que as pessoas não vão te entender, né? Porque tem muita gente que confunde, inclusive, a depressão com outras coisas, preguiça, má vontade, está reclamando, etc. e tal. E isso não é legal. Então, existe esse sentimento de quem trabalha com relação ao empregador. E o que o empregador pode fazer para transformar esse ambiente dele num ambiente saudável? Porque se todos são saudáveis, principalmente mentalmente, é claro que a produtividade vai ser boa. Com certeza. Então, isso é algo que é bom para a empresa e para o trabalhador, não só para o trabalhador. O que ele pode fazer, o empregador, para mudar isso? Primeiro, vamos pensar na qualidade dos profissionais. Por exemplo, você é minha chefe. Será que você realmente tem aptidão para ser minha chefe? Para estar lidando com as demandas que você está lidando? Como é que essas são as suas habilidades sociais? Porque tem pessoas que adoecem outras pessoas no local de trabalho. Às vezes não é a demanda, é como se dá essa relação entre as pessoas. A princípio, acho que a gente pode partir dessa questão do profissionalismo daquelas pessoas, né? Do quanto aquelas pessoas elas realmente estão capacitadas para lidar com aquele cargo. Assim também como promover um local de trabalho, também promover um ambiente que proporcione saúde mental, né? Tem certas atividades, aí eu trago de novo para o psicólogo, como o psicólogo organizacional, que pode fazer um trabalho muito bem elaborado dentro de uma empresa. Investir na saúde mental dos colaboradores não é apenas algo que vai ser individualizado, mas é para todo um coletivo, né? Se todos nós estamos bem, a gente consegue se motivar, a gente consegue se alinhar. E isso
pensar na saúde mental, por exemplo, não é somente trazer um psicólogo para dentro da empresa. Não, mas é ter um plano de carreira, saber como lidar com as demandas que vão acontecer, como o assédio, saber quais são os princípios, os valores dessa empresa e se estão realmente sendo assegurados de que está exercendo aquela função. A cultura organizacional, ela deve estar tá bem expressa, né? Essa questão dos valores da empresa. E assim, você falou do assédio, e a gente sabe que esse debate é muito recente, né? O assédio sexual. Aconteça há muito tempo. Embora aconteça há muito tempo, a gente sabe que é um debate muito recente. Eu acho que a sociedade ela está evoluindo, mesmo que lentamente, a partir, por exemplo, de pesquisas como essa do Ministério que revelam esse dado, que é um dado muito ruim, mesmo que esteja evoluindo assim lentamente, a gente vê um pequeno progresso. E com acesso à informação que hoje é mais ampla, permite que as pessoas reflitam mais sobre isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, com certeza, enquanto organização, para fazer valer e quebrar imediatamente, tirar, por exemplo, daquele espaço alguém que não compreende que ele não pode assediar o trabalhador, a trabalhadora, né? Essa mudança, perceber quem de fato está causando esse problema. A gente sabe que isso é um ponto muito forte, né? Muito pesado, muito delicado de se tratar nos ambientes, né? Nos cargos de chefia. Né? Eu acho que é um trabalho de conscientização também. Prevenção. Né? A prevenção vem a isso. E você falou em prevenção, eu me lembrei que uma das consequências de quem não é tratado e que passa por situações dessas, as consequências são graves. Sim. Né? Você é especialista na questão da intervenção, de prevenção do suicídio. Suicídio, inclusive, que está em números alarmantes no país, também podem ser consequências, né? Desse tipo de ambiente tóxico, né? Que a sociedade já está muito, né, cheia de demandas, de questões que precisam ser resolvidas. E aí é um alerta também para essa questão, não é, Estela? Sim, até porque vamos parar para pensar sobre o trabalho. Você passa a maior parte do tempo no teu trabalho. Então, aquele ambiente de trabalho, ele precisa ser agradável, no mínimo agradável. Ele precisa, no mínimo, ser um ambiente respeitoso, onde eu me sinta pertencente, né? Àquele ambiente. E quando a gente pensa em suicídio e trabalho, novamente a gente pensa em burnout, né? Novamente a gente pensa em ansiedade, novamente a gente pensa em depressão e todas essas demandas, e a gente olha a realidade dos dados, conseguimos perceber que as mulheres, novamente, são quem mais pensam em suicídio. Mais pensam em suicídio e mais tentam o suicídio. Em comparação com os homens que não tentam tanto, executam de fato. Mas... Olha que dado alarmante, não é? As mulheres são as que mais tentam, que pensam em cometer suicídio, né? Porque a pressão é muito grande, está muito ligado. Você falou que está tudo muito interligado, não é? Porque é uma cobrança diária. É uma cobrança diária e, novamente, as redes de apoio. Muitas vezes não tem. Ou se tem, estão fragilizadas devido a tantas outras demandas, porque as pessoas também estão ocupadas cuidando de outras áreas das suas vidas, né? Então, tanto o pensamento suicida quanto a ansiedade e a depressão, são mais desenvolvidas pelas mulheres do que pelos homens, né? E quando a gente pensa sobre o trabalho, tem áreas específicas que causam um estresse tão grande que motiva ao pensamento constante ao suicídio, que é o ápice do desespero. Eu sinto um desespero tão grande que eu quero me livrar daquela situação, eu quero fugir daquela situação. Então, a solução mais prática, mais rápida, é eu abandonar tudo.
A gente tem que ficar muito atento ao outro, aquele que trabalha com a gente, e tentar tornar o nosso ambiente, né, seja no trabalho, seja em casa. Sim. Na sociedade em geral tem que parar e pensar e tentar melhorar, né, de fato evoluir, trazer o respeito, né, para a convivência e o diálogo e a escuta, para ver se a gente consegue de fato melhorar essa realidade que a gente está enfrentando hoje. É uma crise de saúde mental ocasionada por diversos fatores, é questão do mercado de trabalho, é a pandemia que há 5 anos levou muita gente, ainda tem muita gente processando o luto, foram muitas perdas. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é tentar mudar, tentar ser mais leve, tentar ouvir mais e tentar quebrar essa cultura de tanta cobrança, principalmente com as mulheres, não é, Estela? Qual que é a tua mensagem, então, para essas mulheres que, de repente, vão assistir, ou toda mulher, né, que estão enfrentando, né, esse cenário, esses problemas ali, e que só a partir de, por exemplo, uma pesquisa como essa consegue se identificar dentro dessa situação? Eu ouvi algo que mexeu muito comigo há um tempo atrás, que é o que não é registrado, não existiu. Então, sempre que você, mulher, se sentir sobrecarregada, cansada, e que, fazendo um parêntese, não é que a mulher não diga, ela até diz fala, constante, né? Bastante. Né? Mas não deixe de sinalizar. Sinalize, peça ajuda, comente o quanto você não está bem, porque é necessário que a gente precisa ser ouvida, né? É necessário que essa mulher sinalize, infelizmente, quantas vezes for preciso, para poder ser ouvida, né? E buscar, tentar se prevenir de uma forma que não chegue a um nível elevado a um ponto de se afastar, né? Buscando uma terapia, buscando parceria dentro desse local de trabalho, buscando ajuda pessoal e também no coletivo. De fato, silenciamento nunca, viu? Inclusive, no que diz respeito à própria violência que a mulher sofre cotidianamente. Saiu até antes da gente encerrar uma pesquisa também recente, uns números alarmantes sobre a violência contra a mulher. No ano passado, nos últimos 12 meses, mais de 21 milhões de mulheres, né, sofreram algum tipo de violência. Então, essa violência, ela está em todos os lugares. Sim. A mulher, ela passa por isso o tempo todo. Então, é preciso falar, não se calar, né? Não se calar. Sempre que necessário, falar até ser realmente ouvida. Temos que falar. Estela, muito obrigada pela sua participação no programa Toda Mulher. Eu que agradeço o convite. Boa sorte, né, no seu trabalho. Estamos à disposição também, se precisar, estamos aqui. Ok, muito obrigada. E o Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.